A primeiro momento para analisarmos essa atividade, a gente marca os pontos importantes que tem no enunciado. Analisando o gráfico, a gente nota que tem o ponto de curva que corresponde a 4.800K, que está alinhado exatamente no ponto de 5 GHz. Por causa disso, a frequência limite seria de f0 igual a 5 GHz. Aí, para isso, a gente teria que fazer a diferença, fazer com converter as unidades, para fazer com que, de acordo ao sistema internacional das unidades, no SI, um valor se torne correspondente ao valor do enunciado que pede. Aí, no caso, ficaria f0 igual a 5 GHz igual a 5 vezes 10 a nona potência Hz. Aí, nesse caso, o comprimento da onda ele está relacionado à frequência, que seria o f0, e a velocidade da propagação da onda, que seria a velocidade da luz, que é representado por c, que aí teria, de acordo à equação fundamental das ondas, aí como aparece no próprio enunciado, o c seria a velocidade da luz do vácuo, que seria 3,0 vezes 10 à oitava minutos por segundo. E já o F seria F0 igual a 5 vezes 10 à nona potência igual a Hz, que seria a frequente limite que pode ser calculada. Aí agora os passos ficam mais simples, que seria só substituir os valores com base na fórmula que foi utilizada e depois terminar de realizar o cálculo e converter para a notação em decimal, que daria um dos resultados correspondentes à pergunta apresentada. Aí aqui já começa o processo de passar de uma fase para outra, né? De passar para converter para decimal. Mas como é bem simples, como é múltiplo de 10, é só acrescentar um zero, né? E colocar a vírgula no lugar certo. Aí dá o resultado final, que seria 0,06, que aí responderia sendo a letra A da primeira questão. Aqui aí já pode ver o enunciado e
como coisas mais importantes, a gente já vai marcando os dados que vão ser utilizados mais à frente no cálculo e na formação das fórmulas. Aí aqui a gente já coloca alguma das fórmulas que a gente vai usar e depois a gente vai ter que calcular a razão. A gente vai calcular a razão e depois ou a gente só simplifica. No meu caso eu fiz simplificado mesmo pra facilitar na hora de quando eu fui fazer, no caso. Aí ficou parecendo um U, mas no caso era para representar V, que como eu tinha acabado de falar, seria no caso a velocidade da propagação. Só que ficou parecendo um U, mas na verdade é um V. Aqui já tá a fórmula na versão simplificada, né? Da velocidade se cancela, né? Então, já simplifiquei, porque senão teria que calcular a razão, que seria... Agora a gente vai começar a substituir os valores que foram dados no cálculo, né? Que eu ficaria dando lambda R sobre lambda M igual a 9,0 vezes 10 a nona Hz dividido por 9 vezes 10 a sétima Hz. Que eu tô ainda escrevendo aí no vídeo. Após isso, de ter colocado os negócios, a gente vai calcular o valor numérico, que ficaria lambda R sobre lambda M igual a 9 sobre 9 vezes 10 a nona dividido por 10 a sétima. Aí não ia ter muito espaço para onde colocar e eu já vou estar fazendo a questão que eu já acabei de falar, já respondida, né? No caso, essa etapa já respondida como se eu tivesse feito direto, no caso, né? Que ficaria lambda R sobre lambda M igual a 1 vezes 10 a nona menos 7. Menos 7. Aí depois ficaria lambda R sobre lambda M igual a 10 a segunda, que seria o resultado final dessa questão mesmo. Agora, a última questão, como no comum, vamos só marcar novamente que vai ser importante nela. Nessa questão, seria baseado no cálculo de frequência, que seria a relação entre a velocidade de uma onda, que seria representada por c, e o comprimento da onda, que seria a lâmina, além da sua frequência, que é dada por f, que foi representada na imagem a seguir como a equação fundamental das ondas. Aí, nesse caso, para a gente conseguir encontrar a frequência, a gente reorganiza como vai ser o cálculo. E analisando também os dados que foram apresentados, a gente vê que a letra C que representa a velocidade da luz, nesse caso seria 3,00 vezes 10 a oitava minutos por segundo. E em relação ao comprimento da onda, que seria a lambda, seria 600 nm. No enunciado, eles falam que é para ser expresso em m, então o comprimento da onda. Aí o problema fornece também que 1 nm é igual a 10 elevado a menos nona. No caso, 10 a nona potência no negativo, enfim. Igual a m. Aí fazendo o primeiro cálculo, ficaria lâmina igual a 600 nm igual a 600 vezes 10 a menos 10 nono negativo m. Aí, continuando, ficaria lâmina igual a 6,00 vezes 10 ao quadrado vezes 10 nono negativo.
M. Aí fazendo o último passo desse primeiro quesito desse cálculo seria lambda igual a 6,00 vezes 10 a menos sétima potência. A menos sétima potência é M. Aí a gente faz o cálculo para substituir os valores do C e a lambda na equação da frequência, que aí ficaria F igual a 3,00 vezes 10 oitavo minutos por segundo dividido por 6,00 vezes 10 menos sétima potência M. Aí a gente vem separando as potências, que seria, a gente separa as potências de 10 para conseguir fazer o cálculo, que aí ficaria F igual a, entre parênteses, 3,00 dividido por 6,00 vezes 10 à oitava dividido por 10 menos sétima potência, tudo isso em parênteses, igual a HZ. Fazendo os cálculos, ficaria F igual a 0,5 vezes 10 à oitava menos parênteses, sétima negativo, fecha parênteses, HZ. Por fim, F seria igual a 0,5 vezes 10 a 15 Hz. Porém, o cálculo ele ainda não acabou. Ainda seria necessário colocar o resultado em notação científica padrão, que seria seria o modo em que está esboçado no enunciado o valor da questão. Aí, para que isso ocorra, a gente só fazer os cálculos, mais um dos cálculos e formatar como eles preferem, que seria F igual a 5,0 vezes 10 menos 1 a 1 potência, vezes 10 a 15 potência, Hz, que no final ficaria F igual a 5,0 vezes 10 a 14 potência Hz, que seria o resultado final da questão do enunciado, no caso sendo a alternativa B, e finalizando o trabalho.